Os ministros do governo Lula estão se preparando ali para cuidar, fazer a coordenação da campanha do presidente. Nós acabamos de tratar aqui do tema da segurança pública, né? Com a chegada do novo ministro, a escolha do novo ministro, mas tem uma outra bandeira, uma outra plataforma da campanha de Lula, que é o mercado de trabalho, que é a escala 6x1, mas tem um desafio que o governo Lula não conseguiu superar nesses 3 primeiros anos de governo, que é ganhar a adesão daqueles trabalhadores por aplicativos. A gente vai a Brasília com Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo de Brasília. Daniel, você tem uma apuração, né, dando conta de como está essa articulação para, de alguma forma, tentar criar uma ponte forte entre Lula e os trabalhadores de aplicativo. O que você está vendo aí em Brasília que ninguém viu? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Thaís, deixa eu te contar uma coisa. No ano passado, no finzinho do ano, o IBGE divulgou uma espécie de censo de trabalhadores informais que estão nessas plataformas digitais. Motoristas de Uber, pessoal que trabalha no iFood e afins. Sabe quantos são? 2,2 milhões de trabalhadores. Pega esse número, mais os cônjuges, mais os familiares. Isso no mundo de Brasília é muito voto. É voto que, na visão do governo, está indo muito mais para o bolsonarismo e para a direita do que para o governo, para o PT, para a esquerda. E o presidente Lula já conversou isso muito expressamente com seus ministros, que ele está inconformado. Como que essas pessoas que são de classe média baixa ou de classe baixa se distanciaram muito da esquerda e foram cair no colo do bolsonarismo? O Lula está com muita dificuldade de entender isso. O que ele fez? Ele escalou os ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Assuntos Institucionais, de Relações Institucionais, para se aproximar desse setor. E aí tem várias iniciativas acontecendo. Tem um projeto de regulamentação do trabalho por aplicativos que foi debatido na Câmara ao longo do ano passado, está nas mãos de Augusto Coutinho, que é um deputado do Republicano de Pernambuco, e Augusto Coutinho bateu ali com o Palácio do Planalto os principais pontos do texto e chegou a um consenso com o Palácio do Planalto para o texto que foi apresentado na semana anterior à do Natal. O texto não foi votado. Mas agora, Gleisi e Boulos vão procurar Hugo Mota assim que terminar o recesso parlamentar e o Congresso Nacional voltar, pedindo prioridade máxima para aprovação desse projeto. O texto está pronto, só precisa ser votado em comissão especial e depois no plenário. Eu conversei com o Hugo Mota também, perguntei o que ele achava disso e ele considera esse projeto uma pauta importante demais, palavras dele. Mas não crava nenhum compromisso, não com data para votação, porque ele lembra que as empresas, as plataformas, têm inúmeras ressalvas com esse texto. E ele diz que é preciso mais convergência, fechar os pontos de divergência, está no caminho para isso, mas prefere não cravar data. Sabe o que esse texto traz, Thaís? A gente simplificou aqui em que ele regulamenta o trabalho por aplicativo e a gente resumiu aqui 4 pontos principais. Remuneração mínima. Todo mundo que faz uma corrida por Uber 99 ou uma entrega pelo iFood vai ter um piso de R$ 8,50 para essas entregas. Mesmo que sejam distâncias de menos de 2 km, 3 km no caso de carro, vai ter um piso mínimo de remuneração R$ 8,50. Uma contribuição previdenciária. 75% daquilo que o trabalhador recebe é o custo com a manutenção da moto, a manutenção do carro, e os 25% são ganhos efetivos. Daqueles 25% que restam, a empresa, a plataforma, arca com 20% e o trabalhador arca com 5% do recolhimento da contribuição para o INSS. Além disso, a obrigatoriedade de um seguro de vida e acidentes de R$ 120 mil, que vale desde o aceite da corrida até 20 minutos depois do término do serviço, e uma transparência do algoritmo. O que é isso? Hoje não está claro para os usuários e nem para os trabalhadores qual que é a parte dele.
Quanto que precifica? Com quanto que a plataforma fica? Qual que é o score, a pontuação dele? A regra vai precisar ficar mais clara no momento em que o trabalhador aceita fazer o serviço para essas plataformas. Guilherme Boulos está cuidando disso, escalou, engraçado, Thaís, um assessor especial chamado Severino Alves, que foi camelô em Recife e que agora é um assessor especial de Boulos na Secretaria-Geral, fundou no passado o Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos, reunindo esse tipo de trabalhador mesmo, camelô, etc. E ele que está dialogando com as plataformas. É um trabalho muito extenso, vamos ver se na volta dos trabalhos legislativos isso sai finalmente do papel. Agora, Daniel, e os russos? Estou falando das empresas de aplicativo. Há uma resistência muito grande, eles já travam várias batalhas aqui com o Tribunal Superior do Trabalho, com o próprio STF, que já precisou dar resoluções sobre isso. O que eles estão achando dessa decisão de Lula? Estão odiando, Thaís. A Mobitech, que é uma associação que reúne essas plataformas todas, já tinha soltado uma nota, um posicionamento oficial, classificando essa proposta como trágica, palavras dela, e dizendo que isso vai encarecer os serviços, vai inviabilizar uma série de prestações, vai encarecer, inclusive, para quem pega um Uber, para quem pede um lanche nos aplicativos de delivery, de comida e de lanches. Mas hoje, conversando com o executivo do setor, ele disse que tem 2 pontos que preocupam demais. Primeiro, essa contribuição previdenciária que toma como base mínima o salário mínimo. E o que eles dizem? Que a imensa maioria dos trabalhadores por aplicativos usa esse tipo de prestação de serviço como um complemento de renda. Não chega a fazer um salário mínimo propriamente. E está tudo bem, complementa ali R$500, R$600, R$1.000, não chega a um salário mínimo. A contribuição previdenciária acaba sendo como base o salário mínimo e que isso encarece o custo para a plataforma. E que esse piso joga contra a eficiência no setor. Além de ser um tabelamento de serviço privado, o que na visão deles é absolutamente inconstitucional, acaba jogando contra a eficiência. Porque hoje, imagina se você é um entregador. Para a plataforma, faz muito sentido pegar 3 entregas que estão mais ou menos no mesmo lugar, somar essas 3 entregas e quem está pedindo paga menos e o entregador recebe menos por entrega, mas recebe mais no conjunto. Se você tem um piso mínimo, toda essa lógica foi por água abaixo. Que elas estão dizendo, simplificadamente, vai ficar mais caro manter um trabalhador por aplicativo com essa regulamentação do que contratar um motoboy ou um motorista por CLT. Daniel, o debate sobre o custo da regulação, ele existe no mundo inteiro, né? Mas a falta da regulação também custa. É preciso ter um equilíbrio entre a regulação que não vai consumir eficiência do negócio, mas vai, de alguma forma, provocar um equilíbrio melhor no mercado, né? Só lembrando aqui, no ano passado, num dos documentos oficiais, o Banco Central soltou um estudo gigante que os economistas do BC fizeram sobre a revolução digital no mercado de trabalho, em que nos últimos 10 anos, enquanto o trabalho normal, desse tipo nosso, assim, cresceu na casa dos 7%, 8%, o trabalho por aplicativo cresceu 170%. Então, já é uma realidade do Brasil, precisa haver um equilíbrio entre qual é a regulação que conversa com o mínimo de equilíbrio de relações entre os entes privados e a eficiência e o custo. E Thaís, posso só fazer uma observação muito rápida? Você pode tudo. Volto ao ponto original. São 2,2 milhões de trabalhadores de aplicativos, segundo o IBGE. Isso aí, você bota 3 pessoas por casa, são 6 milhões e 600 mil votos potenciais. Então, se o Palácio do Planalto acerta na regulamentação, muito bom, pode criar um diálogo ali, não é nenhum voto garantido, mas cria um diálogo. Se errar na mão, se errar na medida ali dessa regulamentação, pode se afastar ainda mais daquilo que Lula não se conforma. Como é que esse pessoal foi cair no colo do bolsonarismo? Então, não tem, do ponto de vista político, não tem margem para erro.